A paz do Senhor, crianças, tudo bem? Estamos aqui para mais uma Escola Bíblica Dominical e eu sou a tia Janete, sou professora da classe de primários. E a classe de primários, essa é a nossa revista, a revista do primários, que tem a faixa etária de 7 e 8 anos. Estamos com um tema muito legal, conhecendo o livro do começo. Estamos estudando o livro de Gênesis. E nós vamos iniciar com uma oração, certo? Vamos orar? Querido Deus, te agradecemos por mais uma Escola Bíblica Dominical. Te agradeço por cada criança, Senhor, que está neste momento assistindo essa aula. Abençoa a nossa lição, nos ajuda a guardar a Tua palavra em nosso coração. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, crianças. Crianças, vamos fazer a nossa leitura, a leitura da palavra de Deus. Nossa lição de hoje tem um título, A Primeira Confusão de Línguas. Estamos na lição de número 8. Pegue sua Bíblia, tá certo? Pegue sua Bíblia e vamos abrir lá em Provérbios, no livro de Provérbios. Nossa memorização está lá em Provérbios, no capítulo 29 e no versículo 23, que diz assim: o orgulhoso acaba sendo humilhado. Provérbios 29 e 23. O orgulhoso acaba sendo humilhado. Tia Janete trouxe aqui o visual para a gente fazer a memorização. Isso aí, para a gente gravar. Vamos lá com Tia Janete. O orgulhoso acaba sendo humilhado. Provérbios, capítulo 29, versículo 23. Mais uma vez. O orgulhoso acaba sendo humilhado. Provérbios, capítulo 29 e versículo 23. Muito bem, crianças. Agora nós vamos para a nossa lição. A primeira confusão de línguas. Você pode acompanhar, se você não tem lição, tá certo? Aí na sua Bíblia, a nossa leitura bíblica está em Gênesis, no capítulo 11, versículo do 1 a 9. Então, crianças, a nossa lição de hoje, ela nos conta que depois do dilúvio, né, a família de Noé começou a crescer e as pessoas começaram a se espalhar. Então, por toda a terra. Só que nessa época as pessoas falavam o mesmo idioma. Elas falavam a mesma língua e elas se entendiam. E um certo dia, homens e mulheres decidiram construir uma torre. Mas uma torre, crianças, tão alta, mas tão alta que iria chegar até o céu. Imagina, eles queriam construir essa torre. E então, o que foi que eles fizeram? Eles pensavam assim, eles queriam ser importantes, eles queriam ser conhecidos por todo mundo. Pensavam que as pessoas iriam falar maravilhas sobre eles. E eles começaram, né, a construir a torre. E aí eles usavam pedras como tijolo e betume como cal. E todos estavam muito empolgados. Você consegue ver, não é? Que eles estavam felizes, empolgados e começaram a construir aquela torre, tá certo? E eles não queriam que as pessoas se espalhassem pela terra, tá certo? Começaram a construir, só que Deus, ele não gostou. Deus viu, porque Deus vê tudo, não vê criança. Lá do céu, Deus não vê, Deus vê. E Deus vê também aquilo que está no coração. Ó. Deus vê aquilo que está no coração. E Deus não gostou dos pensamentos, nem das atitudes daquelas pessoas que estavam construindo aquela torre. E o que foi que Deus fez? Deus decidiu confundir as línguas, isso mesmo. Eles falavam a mesma língua, todos falavam a mesma língua. Só que, imagina, Deus começou a misturar as línguas, que confusão! Cada um falando uma língua diferente. Olha aí, maior confusão, um falava uma língua, outro outra língua, e eles não conseguiam se entender. E como é que eles iriam continuar com a construção? E o que foi que aconteceu?
eles pararam de construir e ficaram desanimados, porque não conseguiam se entender. Aí o que foi que aconteceu? Eles pararam, né? Decidiram parar com a construção, porque eles estavam muito, mas muito desanimados. Aí, aquela torre, ela ficou conhecida como Torre de Babel, que quer dizer confusão. Então, as pessoas que falavam uma língua foram para um lugar, e as pessoas que falavam outro idioma também foram para outro lugar. Deus, crianças, Deus conhece o nosso coração, conhece o nosso pensamento, e Deus viu algo que Deus não gostou num coração daqueles homens e mulheres. O que Deus viu? Deus viu o orgulho. O orgulho estava tomando conta porque eles queriam ser importantes, eles queriam ser até mais importantes do que Deus, queriam ser muito conhecidos e Deus não se agradou. Por isso que Deus confundiu as línguas e eles se espalharam, né, por diversos lugares. A partir daí começou a surgir outras línguas, porque até então só existia uma única língua, certo? Então, crianças, Deus não se agrada do orgulho. O nosso versículo diz o que no nosso versículo? O orgulhoso acaba sendo humilhado, lá em Provérbios 29 e 23. Então, Deus percebeu que aquelas pessoas queriam ser ainda mais importantes do que Deus. Elas queriam fazer uma torre tão alta que iria chegar lá no céu, mas elas não queriam chegar lá no céu, não era porque elas queriam conhecer a Deus, era porque elas queriam ser importantes, que as pessoas viessem do mundo e dissessem, quem foram esses construtores dessa torre? Mas Deus, como não se agradou, como Deus não gostou do pensamento daquelas pessoas, nem das suas atitudes, Deus decidiu confundir as línguas. E a partir dali vieram outras línguas que a gente sabe até hoje. Deus nos fez para glorificar o seu nome. Então, em tudo que nós viemos a fazer, que possamos glorificar o nome de Deus no nosso dia a dia, nas pequenas coisas. Não querer ser além do que Deus. Então, Deus, ele sonda, né, o nosso coração, que no nosso coração, né, não possamos ter esse orgulho, né, coisa que não agrada a Deus, que nos afasta de Deus. E quando Deus percebeu que o propósito no coração daquelas pessoas, Deus decidiu misturar as línguas. Que, crianças, o nosso pensar, né, que o nosso falar e o nosso agir seja para a glória de Deus, porque foi para isso que Deus nos criou, para a glória dele. Muitas vezes tem pessoas que estudam, né? Tem pessoas que conseguem coisas na vida e às vezes dizem, foi com o meu esforço, foi com o meu trabalho, com o meu sustento. Nem falam que foi Deus que ajudou. Elas nem pensam, não, se não fosse Deus, eu não tinha conseguido. Simplesmente elas acham que pelos seus próprios esforços elas conseguiram. Mas a Bíblia diz, sem Deus nada podemos fazer. Então, que possamos guardar em nosso coração aquilo que agrada a Deus. Que cada dia, que cada ação do nosso dia a dia seja para a glória de Deus. E que o orgulho não venha tomar conta de nossa vida. Porque, como a gente já viu no nosso versículo, o orgulhoso acaba sendo humilhado. E que o orgulho não agrada a Deus em nada. Tá certo, crianças? Agora nós vamos orar, tá certo? Para encerrar a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Tenham aprendido mais uma lição. Estamos aprendendo muito sobre o livro de Gênesis, histórias maravilhosas que nos levam ainda a conhecer mais um pouco de Deus, do seu amor, do seu cuidado, da sua palavra. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esta tua palavra. Obrigado por cada um que está neste momento, Senhor, compartilhando, Senhor Jesus, da tua palavra e aprendendo. Abençoa cada um que está em casa, abençoa cada família, Senhor Jesus. Fica conosco, em nome de Jesus, amém. Tem uma música, crianças, que eu não sei se vocês conhecem, que é da história da Torre de Babel, que diz assim, foi um auê, ninguém conseguia se entender. Foi um auê, ninguém conseguia se entender. E aí, crianças, imagina o auê que não foi naquela Torre de Babel. Tá certo, crianças? Fiquem na paz.